Olha que coisa curiosa, né? O Instituto Chupa Lula, o ICL, lançou uma reportagem aqui. Olha o título da matéria. Depois você vai ver uma matéria comigo, você vai entender que é exatamente o contrário do que está dizendo. Olha só. A apostila dos Estados Unidos sobre lavagem cerebral inspiraram ações da ditadura brasileira. A ditadura brasileira fazia lavagem cerebral, né? Não é isso que dá a impressão que essa manchete? Não, 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 não. Essa apostila dos Estados Unidos explicava como que os comunistas faziam lavagem cerebral na Coreia e como você evita a lavagem cerebral nas pessoas. Então, essas foram as ações da ditadura brasileira. Evitar a lavagem cerebral nas pessoas no Brasil. Caramba, que coisa, bicho. Olha só, vamos ler comigo isso aqui, porque eles dão a impressão, depois você vai ver que eles vão falando aqui que não, porque para fazer lavagem cerebral você coloca a pessoa numa cela e sem contato e não sei o que lá, não sei o que lá, dando a impressão de que a ditadura brasileira fazia esse tipo de coisa. A ditadura brasileira foi brutal, tá? Teve tortura, teve um monte de coisa errada. Mas não, isso aqui está descrevendo, a apostila aqui, a apostila dos Estados Unidos sobre lavagem cerebral está descrevendo como que os norte-coreanos faziam isso, como que eles faziam lavagem cerebral. E fazem até hoje, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Duende e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, vou te falar que essa matéria da Juliana Dalpiva é até interessante, tá? Mas ela é enganadora. Por quê? Porque se você lendo isso daqui, dá a impressão de que, tá vendo? Os Estados Unidos ensinaram a ditadura a fazer lavagem cerebral. O Brasil usou ações da ditadura brasileira para fazer lavagem cerebral, né? E se você começa a ler as coisas aqui, né? Fala que, não, olha só como é que é a lavagem cerebral, como é que você faz, não sei o que lá e coisa e tal. Mas aí eu tava lendo, assim, naturalmente o que você faz é isso, né? Você vem direto aqui no título e vai coisa. Ninguém vai ler a matéria, né? Mas aí se você ler a matéria, você entende, porque chega um ponto que você vê aqui, olha só, aqui ó, condições desumanas. As condições das instalações dos acampamentos eram sempre inferiores às normais, sem calefação ou inadequada, instalações sanitárias, quando haviam, era do pior nível, a roupa não satisfazia a necessidade, serviço médico proibido ou quando praticado da pior qualidade, alimentos eram mantidos no mínimo necessário para garantir a sobrevivência, a dieta imprópria era complementada com prejuízo do mau estado físico, excesso de trabalho, o tratamento era deliberadamente calculado de forma a manter o pensamento constante dos PG, prisioneiros de guerra, voltados para alimentação, calefação, comodidade e tratamento médico. À medida que avançava o deterioramento físico do prisioneiro de guerra, eram-lhe oferecidas comodidades como recompensa por sua ocasional aceitação da doutrina comunista. Ou seja, o que está descrevendo aqui não é como é para... tá aqui um manual para você fazer lavagem cerebral. Não, está descrevendo como que a Coreia do Norte, um regime comunista, que, diga-se de passagem, os comunistas aqui no Brasil adoravam, como que eles faziam lavagem cerebral, né? E não como era coisa. Aí no final fala aqui, ó, que no final diz aqui o seguinte, ó, como que você faz para evitar que isso aqui, ó, com frieza, o texto ressalvava que a lavagem cerebral não é infalível nem irreversível. E, de fato, você consegue reverter, né? Como contramedida, defende a doutrinação dos soldados de países aliados contra o comunismo. Ou seja, explicar o mal que é o comunismo, as tragédias que o comunismo causa. Ou seja, isso é a parte, essas foram as ações que a ditadura brasileira tomou com base nesse relatório. Não foi que eles dão a entender que a ditadura brasileira usou as técnicas de lavagem cerebral, mas não. A ditadura brasileira usou, né, a doutrinação para evitar a lavagem cerebral da Coreia do Norte e outras coisas comunistas, porque sabia que o pessoal dos terroristas esquerdistas que tinham aqui no Brasil na época poderia usar esse tipo de tática com as pessoas, né? Se você ler o texto, fica muito claro aqui, ó. Materiais elaborados por instituições americanas sobre métodos de lavagem cerebral circularam entre agentes da ditadura militar no Brasil e inspiraram a criação de um manual sobre o tema. O documento descreve técnicas de maus tratos a prisioneiros de guerra utilizados para convertê-los a apoiadores de regimes como a União Soviética e da China. Parte das técnicas também foram adotadas em quartéis e centros clandestinos de tortura liberados por integrantes da repressão. Mas não, a parte que foi adotada era justamente a outra parte, a parte para se livrar desse negócio, né?
Aqui, ó, o coronel Ciro Etgoin, a gente já falou sobre isso, né? Recentemente, na verdade, recentemente não, tá? Esses documentos do Ciro Etgoin foram lançados em 2014. Em 2014, foi tornada pública toda a documentação desse general, Ciro Etgoin, que era chefe de contra-informação do Serviço de Informações do Exército. Ele tinha um arquivo manual, tinha um monte de coisa lá. Isso foi liberado em 2014. Em 2014, todo mundo cagou para isso. Por quê? Porque, como era em 2014, como era hoje, ninguém está mais preocupado com ditadura militar no Brasil. Foi um período trágico do Brasil, ninguém quer a volta desse troço, foi terrível, foi um erro enorme, mas já passou há 50 anos essa porra, já acabou, ninguém está preocupado com ditadura militar. Mas agora a esquerda achou por bem que não, temos que convencer o brasileiro de que a ditadura militar é a pior coisa do mundo e que não sei o que lá e que tem que atrás, que a qualquer momento pode voltar. Ai, o milico vai te pegar, cuidado, hein, o milico vai te pegar. E resolveram redescobrir esse negócio, né? Eu já falei sobre isso alguns dias atrás, né? Quando começou esse negócio de saírem os arquivos do general, coronel, na verdade, Ciro Etgoin. Já teve outras coisas também, descrevendo, tortura, não sei o que lá. E aí eles estão falando aqui sobre essas 23 pastas com cerca de 3 mil páginas de documentos públicos inéditos que foram liberados em 2014. 2014, ó, já tem mais de 10 anos isso, tá? E agora o pessoal resolveu tirar esse negócio, né, fazer matéria sobre isso e coisa e tal, né, o absurdo que é. E, de novo, eu concordo, foi um absurdo. O regime militar foi um absurdo no Brasil, não mereceu nada, né, foi um erro enorme no Brasil, né? Mas a verdade é o seguinte, né, é muito estranho esse negócio de repente o pessoal ficar preocupado com o regime militar, com ditado, com lavagem cerebral, né? Então tá aqui, ó, apresentação da apostila. Lembra que a apostila, isso aqui é na época da datilografia, né? Máquina de escrever, né? Aqui, ó, apresente apostila Lavagem Cerebral como Arma Psicológica, contém textos diversos relacionados ao emprego da lavagem cerebral como arma psicológica. As opiniões expressas nos diferentes textos, oriundos de fontes explicitamente indicadas, não constituem pensamento da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Ou seja, ao contrário, o Estado-Maior do Exército fala abertamente que isso aqui é para você entender como é que os comunistas fazem a coisa. A gente não quer fazer isso aqui, tá? E aí começa a escrever o negócio aqui. Manual ensina maus tratos a prisioneiros e coisa e tal, né? E foi elaborado pela Escola das Américas com base num suposto estudo da doutrina soviética sobre o assunto, que descreve detalhadamente os passo a passo para quebrar a resistência de opositores, tá? E isso é verdade, isso é uma coisa que se sabe que aconteceu. A União Soviética fazia esse tipo de coisa, a China fazia também. A Coreia do Norte, cara, é impressionante. Você sabe que tem muito soldado norte-coreano lá na Ucrânia, né? E hoje em dia, a Rússia não consegue mais fazer isso. Mesmo a China tem dificuldade de fazer isso. Mas a Coreia do Norte ainda faz lavagem cerebral nas pessoas. Até hoje, a Ucrânia conseguiu capturar pouquíssimos soldados, são 2 soldados só que foram capturados da Coreia do Norte, porque os soldados se matam. Quando eles percebem que eles vão ser capturados, eles se matam. Eles são condicionados, porque dizem que não, que se você for pego como prisioneiro, você vai ser torturado e não sei o que lá. Ao contrário, os caras são tratados bem, porque até o pessoal quer estudar, quer saber, né, como é que são as técnicas dele, o que está acontecendo. O problema é que eles sofrem uma lavagem cerebral tão forte lá na Coreia do Norte que os caras se matam. A maior parte deles se mata completamente, sem nem pensar 2 vezes. É um instinto imediato deles se matar, se perceber que vão ser capturados, né? Então, lá eles fazem lavagem cerebral de verdade, né? E o passo a passo consiste em estabelecer isolamento dos presos, previa o uso deliberado de maus tratos, como fome, frio, falta de assistência médica e trabalho forçado, não sei o que lá. Descreve aqui os vários pontos aqui da lavagem cerebral, né? A lavagem cerebral, todo mundo sabe como é que é o propósito dela, é justamente você condicionar a pessoa a uma... A gente acha que a gente tem nosso pensamento totalmente livre, mas na verdade se você condicionar a pessoa naquilo, botar a pessoa em sofrimento e coisa e tal, e oferecer uma saída, desde que ela repita uma frase ou fale alguma coisa que você quer, isso realmente gera uma resposta, a pessoa acaba se convencendo daquilo, né? Ela acaba fechando naquilo. Mas como o próprio pessoal chega no final das contas, não é inquebrável essa lavagem cerebral, nem é irreversível, você consegue contornar isso.
E qual que é a maneira de você contornar isso? É muito simples. Você primeiro dá armas para a pessoa reconhecer que ela está passando por esse processo, né? Ela precisa saber que ela está passando por uma lavagem cerebral. Daí a importância de entender como é que funciona isso, que é a defesa contra a lavagem cerebral. Esse é o principal objetivo dessa cartilha, né? E aqui, ó, o material foi elaborado em junho de 66, um pouco antes da criação do CIE, em maio de 67, a partir da decretação do AI-5 em 69, não foi em 68, não, AI-5 foi em 68. O CIE ampliou a sua base da repressão de opositores do sistema, participando de casos de tortura, não sei o que lá, e de fato, teve tortura, teve coisas terríveis, não estou querendo passar pano para a ditadura militar brasileira, não, foi terrível mesmo, né? Mas a verdade é a seguinte, né? O que eles colocam aqui, ó, principalmente isolamento, é o que eu falo. E é por isso que eu chamo a atenção para vocês sobre a idiotice que é, por exemplo, o Alexandre de Moraes falar que as redes sociais fazem lavagem cerebral nas pessoas. Não, é impossível. Lavagem cerebral, o primeiro requisito é isolamento. Porque se a pessoa conversa, se ela troca ideia, se ela tem capacidade de trocar ideia com outras pessoas, não tem como fazer lavagem cerebral. Você tem que manter o grupo homogêneo, o grupo isolado, só aquela ideia que você quer, que fica reprimindo, fica repassando. Isso acontece, é lógico, com prisioneiros de guerra, mas acontece também em determinados cultos, né? Lá nos Estados Unidos não é incomum você ter cultos em que as pessoas vão para o meio de uma fazenda, não sei o que lá. E, de novo, é passo fundamental o isolamento. Isolamento, você não pode ter nenhuma ideia diferente, nada que quebre aquela ideia, né? Olha só, existe um risco nas redes sociais que é você fazer uma autolavagem cerebral, tá? Se você está convencido de um assunto e você só procura aquele assunto, só lê as coisas a favor daquele assunto, você está fazendo uma autolavagem cerebral em você. Mas não é a rede social que está fazendo lavagem cerebral em você, é você que está auto-fazendo isso. E é difícil, porque qualquer pessoa que você conversar, tem que ser a pessoa que está isolada naturalmente, a pessoa que está sozinha mesmo. Porque se você conversa, sei lá, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, se você conversa com outras pessoas, você quebra isso. Então, assim, lavagem cerebral, princípio básico dela é isolamento. Essa ideia de que a lavagem cerebral na rede social, que acontece lavagem cerebral na rede social, é falsa. Porque na rede social, por definição, você tem uma miríade de ideias ali, uma miríade de coisas circulando e coisa e tal, né? E mesmo que você não queira, você acaba sendo exposto a ideias contrárias e isso quebra a lavagem cerebral. Lavagem cerebral só pode ter uma opinião em uníssono o tempo todo, né? E aqui eles colocam, como prisioneiro de guerra, eles usam também o esquema de você botar a pessoa numa situação miserável, como a gente falou, dieta imprópria, muito trabalho, sem calefação, né? Calefação é aquecimento, né? Aqui no Brasil ninguém se importa com isso, mas lá na China, na Rússia ou na Coreia do Norte faz muito frio. Então você manter um prisioneiro de guerra sem calefação, passando frio, é uma situação complicada, né? E aí você começa a fornecer para ele um negócio, se ele repetir a doutrina comunista ali, você dá um cobertorzinho para ele, você dá algum conforto para ele, né? E a pessoa parece que não, mas ela acaba nisso daqui, acaba aceitando aquele conceito internamente, né? Por quê? Porque ela não tem ninguém falando outra coisa, ninguém botando outra opinião. E como é que você evita esse tipo de coisa? Você explicar para as pessoas antes o problema. Você falar para a pessoa que, olha só, a lavagem cerebral é feita desse jeito. Então, se alguém começar a fazer isso com você, toma cuidado, eles estão fazendo lavagem cerebral. Se a pessoa sabe do que está acontecendo, ela tem uma chance menor de cair nesse tipo de problema, né? Mas o engraçado é isso, né? Assim, de novo, não quero defender milico não, cara. Os milicos foi uma merda. Mas tá muito engraçado a esquerda querendo reviver esse sentimento. Ai, que absurdo! Aquilo que aconteceu há 50 anos atrás, que vovô passou por aquilo. Ninguém que está aqui, a Juliana Dalpiva é nova, né? Eu não conheço esse Igor Melo e Chico, não sei das contas, mas eles certamente nem eram nascidos na época, pô. Não tem nem nada, nenhuma ligação com isso. Como diga-se de passagem, a imensa maioria do povo brasileiro. E o pessoal tá nessa série, não, tem que ficar contra os milicos. Esquece a porra dos milicos. Foi um erro, foi um erro. Ninguém tá querendo passar pano, foi um erro, mas passou. Deixa pra lá, ignora, é a melhor coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.